fazendo os discípulos também na nossa casa, né? Com os nossos filhos também. Então, irmãos, tem a leitura diária aqui, que eu quero ler também. Leitura diária que está logo aí abaixo. É importante. É o que diz aqui, ó. O discipulado é uma ordem do Senhor. A pregação como ponto de partida. O discipulado como formação na igreja primitiva. O discipulado nos faz pensar nas coisas mais elevadas. O discipulado nos faz buscar as coisas que são de cima. Olha, irmãos, importante, né? O discipulado nos faz buscar as coisas que são de cima. O ensino correto, né? O aprendizado. E aqui também diz, discipulados a fim de viver para a glória de Deus. Irmãos, olha só nesse primeiro aqui, ó. Diz assim, ó, o discipulado é uma... Está falando que é um pedido? É uma ordem, né? O discipulado é uma ordem do Senhor. Porque, irmãos, Jesus, ele só é salvador de quem ele é Senhor. Se nós queremos Jesus como salvador, nós temos que aceitá-lo como Senhor também. E o Senhor é aquele que manda, né? E nós obedecemos. Não que Cristo seja aquele carrasco, não. Ele manda porque ele sabe de todas as coisas. Ele sabe do que nós precisamos, né? Receber e o que nós precisamos também fazer para crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Então não posso aceitar Jesus só como Salvador, eu tenho que aceitar Jesus também como Senhor de toda a minha vida. Pai do Senhor, irmãos, Deus abençoe. Pai do Senhor, irmãos. Então nós vamos aqui, irmãos, vamos para a leitura bíblica em classe. Leitura bíblica em classe está em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47 e capítulo 20, versículo 1 ao 4, o Pedro vai estar colocando e os irmãos acompanham aí na revista em nome de Jesus. Glória a Deus. Tirou sem querer, mas amém. Daqui a pouco ele acha aí, né? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 42 ao 47, capítulo 20, versículo 1 ao 4. Irmãos, sempre bom estar lendo o livro de Atos dos Apóstolos, né, a carta, e também as cartas de Paulo às igrejas. Pode colocar, Pedro. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. Em cada alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam suas propriedades e fazendas e repartiam com todos, segundo cada um tinha necessidade. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja aqueles que haviam de salvar. Depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia. Passando ali 3 meses, e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar para a Macedônia, e acompanhou até a Ásia Sópatro de Bereia, e dos de Tessalônica, Aristarco e Segundo, e Gaio de Derbe, e Timóteo, e dos da Ásia, Tíquico e Trófimo. Aleluia, glória a Deus. Versículo 42 diz, né? E perseveravam na doutrina, e o que é doutrina? Doutrina é ensino, né? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão, e no partir do pão e nas orações. Olha só as práticas que nós temos na igreja, não é isso? Perseverar na doutrina, que é no ensino, na comunhão, os momentos de cultos, são os momentos de comunhão que nós podemos ter, e no partir do pão representa a Santa Ceia, né? Essa ordenança que foi dada por Jesus também, a Santa Ceia do Senhor, e nas orações. Perseveravam, irmãos. Só quem consegue chegar até o fim é quem persevera nisso tudo, no ensino, na comunhão e na oração. Se a gente parar de praticar essas coisas, irmãos, a queda é fatal. A queda, ela vem lá na frente, porque são disciplinas espirituais que nós precisamos, são essenciais.
Não é que nós podemos escolher, talvez eu faça, talvez eu não faça. Não, é algo essencial. Assim como nós precisamos aqui, né, nesse mundo físico nosso, nós precisamos nos alimentar, nós precisamos beber água, nós precisamos dormir e descansar, né, para continuarmos vivos. Para a gente continuar vivo espiritualmente também, nós precisamos da palavra, nós precisamos da comunhão, nós precisamos do partir do pão, nós precisamos das orações também para continuarmos vivos espiritualmente. Pouco antes de começar, eu estava conversando com a missionária Tereza, né? E a missionária Tereza falou, parece que a cada ano vai ficando mais desanimado, né, pastor? As festividades, né, as comemorações. Aí como eu falei com a irmã, irmã, porque Jesus está voltando, né? A vinda de Jesus se aproxima cada vez mais. A Bíblia fala que até a criação geme, esperando a revelação dos filhos de Deus. Então a Bíblia fala que são como as dores de parto. As dores de parto começam ali uma dorzinha, um espaço de tempo muito grande, né? Você sente, eu não, né? Mas as mulheres aí sentem uma dor, depois passa um bom tempo, sente outra dorzinha ali também. Mas quando está perto do menino nascer, as dores aumentam e o espaço entre essas dores diminui, né? Sente mais dores em menos tempo. É isso que está acontecendo também. Obrigado, filha. É isso que está acontecendo também, irmãos. As dores estão aumentando, né? E o espaço entre essas dores está diminuindo também. Então, às vezes, irmãos, os irmãos, mesmo a gente estando na presença de Deus, né, perseverando, às vezes está tudo certo na nossa vida ali, né, tudo certinho, não está dando nada errado. Mas mesmo assim, não tem a impressão que muitas vezes a gente sente assim, né? A gente geme, a gente fica pensando nas coisas. Às vezes a gente vê assim, as pessoas ainda que estão desapercebidas ali, né, sem buscar a presença do Senhor. Às vezes ainda estão no mundão, não se decidiram por Jesus. Aí a gente geme. Mas se até a natureza geme, imagina o cristão que tem amor pelas vidas, pelas almas, né? Então, irmãos, é isso que está acontecendo, né? Nós nos alegramos sim, é na presença do Senhor, nós comemoramos, nós agradecemos, mas Deus, ele está dando sinais. E um dos sinais é isso, essas aflições que muitas vezes nós sentimos. E Jesus, ele falou, no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Ele venceu, nós vamos vencer também. E nós, como mais do que vencedores, nós temos que orar para que essas vidas que estão ouvindo também a palavra, irmãos, venham se despertar e se tornarem mais do que vencedoras também em Cristo Jesus. Graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. E como diz em 1 Coríntios 15, versículos 57 e 58, irmãos, que nós temos que continuar firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, porque nenhum trabalho é em vão no Senhor. Amém? Então vamos lá, objetivo geral da nossa aula, revelar a missão integral da igreja no discipulado, para pregar e ensinar. Eu já disse que há pessoas que pregam ensinando e outras ensinam pregando, né? Tem pessoas que fazem as duas coisas também, então depende do chamado de cada um. Às vezes a pessoa não prega, mas pode ensinar. Às vezes a pessoa, a especialidade é ensinar, mas não tem aquele chamado para pregação. Mas todos nós, como nós falamos aqui no começo, estamos fazendo discípulos na nossa casa, na sociedade, no trabalho. Nós estamos fazendo discípulos, muitas vezes não somente com a pregação, com o ensino, mas também com a vida que nós vivemos, com o testemunho de estar na presença do Senhor perseverando. Objetivos específicos: relacionar o apóstolo Paulo com o discipulado bíblico, salientar a integralidade da missão no discipulado, pregar e ensinar, ponderar o discipulado com pessoas de outras culturas. Vou ler aqui na minha revista, interagindo com o professor, que é importante, e os irmãos prestem atenção. Diz assim: esta lição revela a importância de a igreja conjugar com equilíbrio a pregação evangelística com o ensino cristão. Este forma enquanto aquela chama. O pastor Antônio Gilberto, saudoso mestre das Assembleias de Deus no Brasil, sempre ponderou a respeito de ensinar sistematicamente a Bíblia para a igreja local. O melhor espaço para isso é a escola dominical. Nesse espaço, ensinamos os que foram chamados pela pregação do Evangelho. O ministério do apóstolo Paulo revela essa integralidade da missão, pregação da palavra e ensino formativo. O apóstolo pregava o Evangelho e também discipulava, ensinava o povo de Deus a guardar os mandamentos do Senhor. Então aqui ressalta a importância, né, da escola bíblica dominical e, no nosso caso, o estudo bíblico da palavra. Porque a escola bíblica dominical e o estudo bíblico da palavra são as mesmas coisas. Nós estudamos a mesma revista, irmãos. Só o dia que muda, né? Algumas igrejas se adaptaram para o domingo, outras não se adaptaram.
Eu creio que cada igreja, Deus trabalha, é a multiforme sabedoria de Deus. Deus trabalha de uma forma, né, de cada forma, em cada igreja, dá uma direção para cada líder que está ali na frente dessa igreja. Nós já até tentamos no domingo, a Neide lembra? Participou, né, Neide? Nós tentamos no domingo, irmãos, não deu certo não. Não rendeu muito não no domingo. Aí sempre nas quintas-feiras, no meio da semana, né, foi quando nós adaptamos mais, foi a direção que Deus nos deu. Mas escola bíblica dominical e o estudo bíblico é a mesma coisa. Aqui foi falado que o discipulado, ele é uma ordem, não é um pedido, é uma ordem. Quem quer ser discípulo de Jesus, recebe a missão, né, recebe ali as orientações. Então é uma ordem. Então, irmãos, essa ordem nós podemos dizer que tem dois lados. O primeiro é que nós vamos aprender. Nós vamos ser discipulados. Irmãos, às vezes eu estou aqui, os irmãos olham, eu estou aqui, né, nesse papel de passar a lição para os irmãos, mas eu estou sendo discipulado, irmãos, praticamente todos os dias, porque eu leio também, eu pesquiso, eu assisto pastores, né, mais experientes, pastores que têm mais conhecimento, mais sabedoria. Estou sempre ali, baixando ensino, baixando pregações, tendo cuidado, porque não é qualquer um, né? Então nós temos que procurar um pastor bíblico. Então eu estou sempre estudando, lendo a palavra, lendo livros e também ouvindo. Os irmãos não pensam que eu venho aqui sem estudar, não. Tem que estudar. Porque aquele que não se senta para aprender não pode se levantar para ensinar, não é verdade? Então, o discipulado é esses dois lados. Primeiro nós aprendemos, depois nós passamos o conhecimento que nós aprendemos. Daí a importância de nós aprendermos da maneira correta. Então eu posso dizer, irmãos, que as pessoas que não querem ser discipuladas, que rejeitam o ensino, que rejeitam o discipulado, as pessoas estão em desobediência a Deus. Porque a lição disso aqui é uma ordem do Senhor, e nós vamos ler aqui na Bíblia. É uma ordem. Então, se eu rejeito isso, irmãos, eu estou desobedecendo uma ordenança, uma ordem do Senhor. Porque se nós temos a oportunidade nas nossas mãos, foi porque Deus, Ele criou essa situação. E se Deus criou essa situação, é porque Deus, Ele quer que a gente aproveite da melhor maneira. Deus, Ele nos dá oportunidades para que a gente possa o quê? Aproveitá-las. Se nós não aproveitarmos, né, aí não vai ser culpa de Deus, é culpa nossa. Então vamos lá, introdução. Nesta lição veremos os aspectos gerais do discipulado, com destaque para o papel de Paulo no processo do discipulado nas igrejas que plantou. Perceberemos que esse foi o meio pelo qual nosso Senhor nos concedeu para que os recém-nascidos na fé fossem formados segundo o caráter de Cristo. Olha a importância do discipulado. O discipulado é importante para formar o caráter de Cristo em nós. Nós vemos ali o fruto do Espírito, lá em Gálatas 5, versículo 22, né? Primeiro fala das obras da carne, no versículo 19, aí depois fala do fruto do Espírito, no versículo 22. E ele vai dizer, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, benignidade, bondade, fé, mansidão, domínio próprio, né? É o fruto do Espírito. E o que é o fruto do Espírito? O fruto do Espírito é o caráter de Cristo formado em nós. E como é formado? É formado através do discipulado, através do ensino. Os irmãos já observaram que a prioridade de Jesus, o que era, irmãos? Milagre ou ensino? Ensino. A prioridade de Jesus era ensino. Jesus estava sempre ensinando. Jesus ensinava nas sinagogas, ensinava ali no meio da multidão, ensinava em cima de um barquinho, ensinava no poço de Jacó, somente para a mulher samaritana, ele estava ensinando ali. Ensinou para Nicodemos, na casa de Nicodemos, ele foi lá de noite, porque ninguém podia ver Jesus entrando ali, né? Então Jesus foi lá de noite para ensinar para Nicodemos. Jesus ensinava a multidão, Jesus ensinava só uma alma, para Jesus não tinha disso. Milhões de pessoas ou uma só pessoa. Ele se dedicava ao ensino da mesma maneira. E entre um ensino e outro, Jesus operava os milagres também, para não ficar só na teoria, né? Porque Deus não é só teoria, Deus ele é real, vivo e eficaz nas nossas vidas também. Então a prioridade de Jesus sempre foi o ensino. Irmãos, temos aqui em Atos dos Apóstolos, vou abrir aqui rapidinho, que eu não pedi para o Pedro, mas olha só, Atos dos Apóstolos, tem um versículo aqui que eu acho interessante, ó. Os irmãos podem abrir também. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Um versículo que veio na minha mente agora é Atos, capítulo 1. Atos, capítulo 1. Olha só o que diz, ó. Aqui, o médico Lucas escrevendo. Aqui diz, ó.
Em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Algumas traduções vão dizer, não somente o que Jesus fez, mas o que ele também ensinou. Aqui ele fala, escrevi a respeito do que Jesus começou a fazer, de tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Porque, irmãos, às vezes nós sabemos que existe isso. Às vezes a pessoa procura Jesus só por aquilo que ele pode fazer, mas não procura Jesus pelo ensino que ele oferece. Não é verdade? É aquela questão de buscar as bênçãos, mas não buscar o discipulado. Jesus ele falou, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Jesus estava falando, primeiro vocês vão ser meus seguidores, mas eu vou transformar vocês em discípulos. Porque nós vamos entender aqui que existem diferenças de seguidores para discípulos. Milhões de pessoas seguiam Jesus, mas apenas alguns se tornaram discípulos. E nós vemos ali, irmãos, que todo apóstolo de Jesus foi discípulo, né? Todo apóstolo de Jesus é um discípulo. Mas nem todo discípulo se tornou um apóstolo, porque apóstolo já é um chamado específico. Apóstolo é só para algumas pessoas, não é para todos, né? Esse chamado. Agora, o chamado para ser discípulo é para todos nós. Porque o que é um discípulo, de uma maneira simples de entender? Quem pode me dizer o que é um discípulo? De uma maneira bem simples. Faz à vontade, faz parte. Mas tem uma maneira mais simples de explicar o que é um discípulo. Que fala de Jesus, que ensina, né? Que ensina sobre Jesus. Mas quer aprender, né? Quer aprender. Aí, ó, isso é importante. Quer aprender. Tudo isso, irmãos, tudo isso que os irmãos falaram está certo. Agora, da maneira mais fácil de entender, o discípulo, em primeiro lugar, ele é um aluno. O discípulo é um aluno que aprende com o mestre. Jesus era o mestre, os discípulos eram os alunos ali, né? Então, o aluno, irmãos, agora tem uma diferença também. Às vezes o aluno, ele só aprende as coisas, mas não coloca em prática. Às vezes o aluno pode aprender as coisas ali e não colocar em prática. E às vezes ele aprende, mas não ensina também. O discípulo já é diferente. O discípulo é aquele que aprende e, além de aprender, coloca em prática. E além de colocar em prática, ainda passa o ensinamento para os outros. Tudo que Jesus, irmãos, nos dá, não é para a gente ficar só para nós, né? É para servir para alguém. Tudo. Dons, tempo, talento, até os nossos bens materiais. Com certeza os nossos bens materiais vai servir, né? Nossa família vai servir para alguém também. Então nada é só para nós mesmos, né? Tudo ali nós podemos repartir. Então o ensino da palavra do Senhor também é assim. Quando nós temos amor por Jesus e amor pelas vidas, nós temos prazer em ensinar também tudo aquilo que nós aprendemos. A Bíblia fala que a boca fala do que o coração está cheio. Então nosso coração tem que ser cheio da palavra, cheio de Jesus, para a gente passar esses ensinamentos também para as pessoas também, né, irmãos? Então o discípulo é o aluno, o mestre é aquele que ensina, irmãos. E o discípulo ele coloca em prática. Muitas vezes o aluno, trazendo para esse mundo físico aqui também, às vezes o aluno, ele quer até aprender algo, mas só interessado em algo ali, né? Às vezes o aluno aprende só para querer passar de ano. Só que com Jesus é muito mais do que isso, né? Com Jesus, irmãos, nós temos que aprender para nós sermos pescadores de homens também nessa terra. Ou seja, não é só nosso interesse, mas é também o interesse do reino. É também o interesse de ganhar outras vidas também. Veja que é também, né, um pouco diferente. Vamos lá. Paulo e o discipulado bíblico. Subtópico 1. Discipulado bíblico. Aqui nós estamos no tópico 1, né? E o subtópico 1 é o discipulado bíblico. O princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Então, como nós dissemos aqui, ó, a lição, ela está novamente lembrando, ó, o princípio do discipulado na igreja primitiva baseava-se na ordem da grande comissão que Jesus deu aos discípulos por ocasião de seu aparecimento e despedida. Então, a grande comissão, quando Jesus morreu, aí Jesus ressuscitou, aí Jesus apareceu para os discípulos. Vai dizer que uns duvidaram e outros o adoraram, quando Jesus apareceu ali para os discípulos. E aí Jesus, ele deu essa ordem. E qual é a ordem? Pode colocar aí, Pedro. Vamos ler aqui. É um texto muito famoso, mas olha só, irmãos, como eu disse que é uma ordem, é importante nós lermos. É Mateus, capítulo 28, versículo
versículo 19 ao 20. Isso aqui é interessante, irmãos. Diz assim, ó, portanto, ide e fazei discípulos. Irmãos, discípulo, ele faz discípulo. É aquele ditado que tem, ovelha gera ovelha. Às vezes os irmãos vão ouvir isso, né? Ovelha gera ovelha, porque discípulo gera discípulo. Então, ó, portanto, ide e fazei discípulos. Então, em primeiro momento é o ide, ou seja, a gente sair das quatro paredes e a gente evangelizar. Em todo lugar que a gente for, a gente pode fazer o ide, né? Às vezes a gente pensa que é só no sol nascente, só no hospital, não. Tá no trabalho a gente pode fazer o ide, tá no colégio a gente pode fazer o ide. Todos os lugares que Deus nos enviar, nós podemos fazer o ide. Então, em primeiro lugar é o ide. Isso aqui é o chamado que Deus deu. Agora, não é só isso, não para aí. Aí diz, ó, portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Pode passar, Pedro. Olha a segunda parte, irmão, dessa missão, ó. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Então, ensinando. Aí vem o discipulado. Então, veja que não é só o evangelismo, mas também o estudo, a escola dominical, o discipulado, isso é muito importante. E graças a Deus essa igreja aqui tem, né, irmãos, esse discipulado. E em nome de Jesus, nós vemos que tem irmãos que estão com a gente desde o começo, irmãos. E a gente percebe, são os irmãos mais firmados, são os irmãos que estão com a gente desde o começo. Que não se enganam, né, por qualquer coisa, não são levados por ventos de doutrinas, são os irmãos que estão ali ativos, né, trabalhadores na obra, são irmãos que não são levados pela emoção, né, por emocionalismo, não. Sente a presença de Deus, dá lugar para o Espírito Santo, mas de uma maneira com sabedoria, né, com a inteligência, com a sabedoria que vem do alto, tudo através do ensino, porque o ensino ele é libertador. Por que o diabo não quer que a gente aprenda? Porque ele sabe que o ensino é libertador. Quando nós vamos aprender, nós lutamos contra duas coisas, contra dois inimigos, quando nós vamos aprender. Um é o inimigo externo, que é o Satanás, e outro é o inimigo interno. O inimigo interno é a nossa carne. Fala a verdade, irmãos. Muitas vezes não vem o sono, às vezes não dá vontade de dormir, é a nossa carne, irmãos. O inimigo ele já faz de tudo para atrapalhar, né? Para confundir nossa mente, para levantar falsos profetas, falsos mestres que ensinam coisas erradas também, para nos deixar dispersos, distraídos. Mas também a Bíblia fala da obra da carne. Então, nós temos que lutar contra isso e vencer isso, porque isso é uma barreira que impede também a gente absorver o ensino da palavra. E o ensino ele é libertador, irmãos. Então temos que lutar. No colégio nós passamos 4 horas, não é isso? Ou já aumentou o tempo? 5 horas? No meu tempo eram 4 horas que tinha que passar no colégio. Muitas vezes sentia sono também, irmãos. Eu lembro que eu fui fazer aula de teologia. Aí eu ia com minha esposa, né, no domingo, 7 horas da manhã. Fui fazer teologia. Aí eu ia com ela. Eu percebia que a minha esposa ia, eu percebia que ela não gostava muito não, né? Mas ela falou que queria ir, que ia e tal. Irmãos, chegava lá na Paz e Vida, Taguatinga. Chegava lá, irmãos, eu gostava tanto do ensino que eu não sentia sono, não. Gostava tanto do ensino ali, ficava maravilhado com aquilo ali, com tudo que era ensinado, ficava maravilhado. Mas muitas vezes eu olhava para minha esposa, ela estava lá, ó. Irmãos. Então são barreiras que nós temos que vencer, irmãos, para absorver tudo aquilo que Jesus quer nos passar. Para a gente fazer uma faculdade, para a gente conseguir um bom emprego, a gente tem que se esforçar. Nem sempre é fácil. Quando a gente vai orar, a nossa carne quer orar? Quer nada, né? Quantas vezes nós estamos assim na cama, Senhor, hoje eu estou tão cansado, o Senhor me conhece, né? O Senhor sabe de todas as coisas, o Senhor conhece meu coração, sabe que eu estou tão cansado, Senhor, eu vou orar aqui deitado mesmo. Aí começa, Senhor meu Deus, quando vê que não, já está. Não é verdade, irmãos? Aí quando Jesus, ele estava ali perto de se entregar no Getsemane, aí Jesus chegou ali e chamou os discípulos para orarem. Aí Jesus, quando chegou, o que os discípulos estavam fazendo? Dormindo. Jesus acordou, bora, acorda, vocês não podem vigiar não. Foi 3 vezes isso. Jesus teve que acordar os discípulos 3 vezes, porque nas 3 vezes eles dormiram. Aí Jesus falou, vigiai e orai. Porque na verdade o espírito está pronto, o espírito quer, mas a carne na verdade é fraca. Mas nós podemos lutar, irmãos, subjugar a nossa carne. O que é um jejum? Jejum é fome de Deus. Jejum é quando nós subjugamos nossa carne. Nossa carne quer comer.
Quando nós pensamos em fazer jejum, a gente já pensa num monte de coisa gostosa. Ainda chega a gente oferecendo, né? Pega aí e fala, nossa, mas eu não posso fazer desfeita, vou comer aqui para não fazer desfeita, né? Mas na verdade já quer largar o jejum de mão. Mas irmãos, a nossa carne, quando nós queremos jejuar, o espírito quer jejuar, mas a carne não, a carne quer comer. Então, irmãos, são obras da carne que nós temos que, né, lutar contra essas coisas nas nossas vidas. Bora lá. Após o Pentecostes, quando a igreja nasceu, historicamente, o cuidado com os recém-nascidos na fé precisava ser bem estruturado. Em Atos 2, versículo 42 ao 47, vemos claramente que as escrituras, doutrina, a oração, a prática da comunhão e do serviço faziam parte do programa de discipulado da igreja. Então aqui, dando uma pausazinha, nós podemos aprender o que faz parte do discipulado, para a gente se tornar um discípulo, irmãos. Quais são as práticas que nós temos que fazer? Olha só, doutrina, que é o ensino, a oração, a prática da comunhão, que são o quê? Os cultos, né? Os dias dos cultos nós estamos praticando a comunhão. É claro que a igreja não são só as pessoas que frequentam a igreja. Igreja também são todas as pessoas que aceitaram Jesus. Então nós não vamos ter comunhão só quando estiver na igreja, né, em quatro paredes. Claro que não. Nós vamos ter comunhão também aonde a gente estiver, aonde estiver 2 ou 3 reunidos, aí Jesus se faz presente. Isso só não pode se tornar uma justificativa de falar, então eu vou buscar só em casa mesmo, só no trabalho. Não, irmãos, a igreja, nós vamos aprender nessa lição de hoje, a importância da igreja local também, nesse processo do discipulado. Então é a doutrina, o ensino, a oração, a prática da comunhão e do serviço, olha só, fazem parte do programa de discipulado da igreja. Irmão, serviço, o nome já diz, né? Serviço é o quê? Servir. Servir também faz parte do discipulado. O discípulo, ele serve a Deus e serve ao seu próximo também. Faz parte do crescimento, faz parte da maturidade que nós vamos adquirindo, faz parte, irmãos, da nossa caminhada cristã. O serviço também. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia-os a respeito de Cristo, mas mostrava-lhes como imitá-lo. Irmãos, o apóstolo Paulo certa vez falou, né? Sede meus imitadores, só que ali ele não estava contando vantagem dele mesmo. Porque às vezes pensa, apóstolo Paulo é conhecido. Sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele falava isso, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ou seja, eu imito Cristo e vocês vão me imitar também. Ele estava ali ensinando como os mais novos na fé tinham que proceder também. E muitas vezes eu aprendi isso na minha caminhada também, irmãos. Às vezes a melhor maneira de ensinar, é claro que a pregação faz parte, o ensino também faz parte, mas muitas vezes a melhor maneira de ensinar não é obrigando, não é forçando, não é nada disso. É claro que a exortação faz parte, a correção faz parte, o puxão de orelha faz parte, o despertamento faz parte. Porque hoje mesmo eu estava meditando sobre o versículo lá de Hebreus. Hebreus fala assim, Hebreus 10, 25 e 26, né? Fala que nós temos que nos estimular na prática do amor e das boas obras, e não deixando de nos congregar, como é o costume de alguns, mas antes admoestamos uns aos outros, quanto mais agora que nós vemos que está chegando aquele grande dia, o grande dia do Senhor. Então a Bíblia fala para a gente admoestar uns aos outros. E sabe o que é admoestar? Admoestar é a famosa bronca mesmo, irmãos. Exortar tem um sentido de animar, tem um sentido de caminhar junto, tem um sentido de incentivar, pegar na mão, caminhar junto, é exortar. Agora, admoestar é a bronca mesmo. Então as pessoas que pensam que bronca não faz parte ali, né? Ah, o pastor que deu bronca é porque não ama, está faltando amor para o pastor. É justamente o contrário. É justamente porque o pastor ama que ele corrige, irmãos. Porque nós não queremos ver ninguém, né? Fora. Sim. É verdade. Verdade. Por exemplo, quem corrige ama, né? Nós amamos nossos filhos, nós não corrigimos. Às vezes não damos uma bronca mais forte. Às vezes até, né? Uma peiazinha mais forte, né? Então, irmãos, o que acontece? Porque ama, a gente não quer ver nosso filho, né? Irmãos, e é uma coisa tão interessante que o amor é tão grande que até quando nós corrigimos nossos filhos, nós corrigimos ali, mas a gente corrige com o coração muitas vezes partido, né? Mas é o amor, mas é necessário corrigir. E como a diaconisa Neide falou, agora aquele que não quer receber o ensino, não quer receber a correção, na verdade não está amando. Aí suja o coração, trava o coração, né? Fica com raiva. Aí a igreja não presta, o pastor não presta, os irmãos não prestam. Fica tudo ruim, nada presta, né?
porque endurece o coração. Irmãos, um dos perigos que eu mais vejo na nossa caminhada é a dureza de coração. E vou dizer, endurecer o coração, irmãos, não é uma coisa difícil, não, é uma coisa muito fácil. Endurecer o coração. Uma palavrinha que a gente ouve, a gente já pode travar nosso coração. Trava a fisionomia, né, o semblante. É como Deus chegou para Caim. Deus chegou ali para Caim, né? Deus aceitou a oferta de Abel, aceitou Abel e a sua oferta, né? Mas rejeitou Caim e a sua oferta. Aí Caim na mesma hora ficou carrancudo. Aí Jesus falou, por que essa cara aí, Caim? Por que decaiu o seu semblante? Que cara é essa? Ele ficou emburrado, né? Então o coração dele ali já travou. Aí Deus falou para Caim ali, falou, ó, o pecado já a porta. O pecado ele está querendo te dominar. Cabe a você dominar ele. Senão você vai fazer o desejo do seu pecado. Explicando aqui em palavras mais fáceis de entender, né? O pecado já está aí, Caim, às portas. E você vai fazer o desejo dele se você não dominar esse pecado. Aí o que Caim fez? Não aceitou a correção. Não aceitou a disciplina. O que Caim fez? Matou Abel, irmãos. Então, em primeiro lugar, Caim não matou Abel fisicamente, não. Em primeiro lugar, Caim matou Abel no coração. Quando odiou ali Abel, já matou no coração, irmãos. E aí é um perigo. Aí é onde a Bíblia fala que bem-aventurados os limpos de corações, porque estes verão a Deus. Irmãos, a melhor opção que nós temos sempre é perdoar. É a melhor opção. Se nós não perdoarmos, nós não vamos matar o nosso próximo, não. Nós vamos matar nós mesmos. Nós vamos nos suicidar espiritualmente. Uma das características do suicídio espiritual é isso. É negar perdão. Isso é um suicídio espiritual. A gente se mata. Alguns dizem assim, né, que a falta de perdão é você tomar um veneno esperando que o outro morra. É você que está tomando veneno, é eu que estou tomando veneno, né? Então, irmãos, isso é muito sério, né? São as coisas muito sérias também. Então, vamos lá. Continuando aqui, ó. Assim, o apóstolo Paulo, onde fazia discípulos, não somente convencia... já li, né? Vamos aqui para o tópico 2, subtópico 2. Paulo, o discipulador. O apóstolo dos gentios... Irmãos, o que é gentios? Aquele que não é judeu. Perguntando da maneira melhor, quem são os gentios? Aqueles que não são judeus, né? É sempre bom estar lembrando. Às vezes nós observamos, né, que nós repetimos uma coisa várias vezes, mas o apóstolo Paulo, lá na carta aos Filipenses, ele falou, não vos canso de ensinar sempre as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Olha, eu ensino as mesmas coisas porque é segurança para vós. Não vai esquecer, vai ficar incutido ali, incutido, vai ficar inculcado na nossa mente. Aí vai chegar um dia que nós vamos precisar, e aí nós vamos nos lembrar e falar, ainda bem que o pastor repetiu várias vezes, né, irmãos? E é assim na nossa casa também. Sim. Eu vou trazer aqui um versículo, eu creio que nas próximas aulas, tudo que o apóstolo Paulo passou. Porque tinham pessoas que estavam duvidando do chamado dele, duvidando do apostolado dele, né? E ele falou, se vocês são apóstolos, eu também sou. Se vocês passaram por dores, eu passei por dores maiores ainda. Aí ele fala tudo que ele passou, irmãos, uma lista ali. Eu vou trazer aqui para os irmãos vão ver tanto de coisa que o apóstolo Paulo passou, né, para cumprir com o chamado. Então, irmãos, vamos ler aqui. O apóstolo dos gentios foi um discipulador distinto. Após a sua conversão, ele sentiu a necessidade de conhecer a Cristo mais profundamente. O que o discipulado traz para as nossas vidas? Nós passamos a conhecer a Cristo profundamente só através do ensino. Não tem como, irmão, ser diferente, né? Temos a comunhão, a oração, sim, mas o ensino nos revela quem é o nosso Deus. A escritura aqui, ó, é como se fosse uma biografia de Deus. Mostra como é o nosso Deus, né? Então, meus irmãos, nós temos essa ferramenta nas nossas mãos. No Antigo Testamento, tínhamos algumas passagens de como era importante, né, conhecer o Senhor Jesus no Antigo Testamento. Então, vou trazer aqui duas referências no Antigo, mas vou trazer uma no Novo Testamento também. Coloca aí, Pedro, Oséias capítulo 6, versículo 3. Oséias 6, 3. Olha só, é um incentivo a gente conhecer mais profundamente o Senhor, né? Então, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. A sua saída como a alva é certa, e ele a nós virá como a chuva serôdia que rega a terra. Então, não é só conhecer Jesus. Nós temos que conhecer e prosseguir conhecendo. A
cada dia se aprofundando mais no conhecimento de Jesus, né? Aí tem aquela canção que diz: eu quero conhecer Jesus. Aí fica repetindo um monte de vezes, né? Eu quero conhecer Jesus. Eu falo, quer conhecer Jesus? Vai para o estudo bíblico. Vai para a escola dominical, né, irmãos? Que nós vamos conhecer Jesus. Não apenas, é como eu falo, irmãos, a obra do Senhor nas nossas vidas não são apenas os cultos de adoração. É o culto de adoração que faz parte, né? É os cultos de ensino, é o evangelismo também, e até mesmo na sociedade. Nós vamos desenvolvendo o nosso caráter, né? O caráter de Cristo, e nós vamos aí nos aperfeiçoando. Lá em Efésios 4, versículo 11, fala que Deus deu à igreja uns para pastores, outros para evangelistas, outros para profetas, outros para doutores, para edificação e para o aperfeiçoamento dos santos. Então nós somos santos, mas nós não somos perfeitos, mas nós estamos sendo aperfeiçoados através da igreja e através dos dons ministeriais da igreja. Então olha só, Oséias 6,3, agora vamos ler também Jeremias 9, versículo 24. Olha mais um incentivo para conhecer mais Jesus. Jeremias 9, versículo 24. Mas o que se gloriar, glorie-se nisto, em me entender e me conhecer, que eu sou o Senhor, que faço beneficência, juízo e justiça na terra, porque destas coisas me agrado, diz o Senhor. Olha, irmãos, aquele que se gloriar, glorie-se em me entender e me conhecer cada vez mais. 2 Pedro 3, versículo 18, esse é bem famoso. 2 Pedro 3, versículo 18, coloca aí, Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, versículo 18. 2 Pedro 3, 18, pede não? 2 Pedro, irmãos, capítulo 3, versículo 18. Pedro vai estar colocando aí, ó. Antes crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Então não é só crescer na graça. A graça são as misericórdias do Senhor. A graça é um dom gratuito e merecido que Deus nos dá, né? Os meios de graça são as orações, a adoração, né? Sentir a presença de Deus. Tudo isso faz parte da graça que Deus nos concede. Mas é crescer também no conhecimento. Como que nós vamos adorar um Deus a qual nós não conhecemos? Sabia, irmãos, que tem muitas pessoas que pensam que estão adorando a Deus, mas na verdade eles estão adorando outro Deus, que não é o Deus da Bíblia? Irmãos, às vezes a pessoa está adorando outro Deus que não é o Deus da Bíblia. Até chama de Deus, até chama de Jesus, mas por causa do ensino errado estão adorando outro Deus. E Jesus, ele falou que aqueles que conhecessem ele tinham que conhecer assim como diz as Escrituras. Ele falou: vocês têm que me conhecer assim como diz as Escrituras, irmãos. E às vezes o ensino é distorcido, né? Ensinos errados aí também levam as pessoas a adorar outros deuses. Vamos lá. Paulo sabia do desafio ao defender o nome de Jesus diante dos judeus. Ao longo de suas cartas, vemos um compromisso profundo com a doutrina exposta e a sua aplicabilidade na vida do discípulo. A doutrina no discipulado, mas também prática coerente com a doutrina. Isso faz com que o discípulo cresça e chegue à maturidade. Conhecer de maneira teórica apenas não basta. Para isso, a formação cristã deve apresentar uma integração entre doutrina e prática. Então é aquela questão, irmãos, não é somente aprender, mas é aplicar nas nossas vidas. Os irmãos já observaram que todas as vezes que nós estamos aqui nos estudos bíblicos, nós sempre falamos agora como aplicar isso nas nossas vidas. Então não é só aprender, é também saber como aplicar, senão não adianta de nada, né? O que adianta saber de uma coisa, ter um conhecimento ali, mas não saber aplicar? Então a aplicação. E muitos, irmãos, até conhecem a palavra de Deus, a Bíblia mesmo fala que muitos conhecem a palavra de Deus, mas não praticam. Aí olha o que a Bíblia vai dizer, bota aí, Pedro. Mateus 7, versículo 24 ao 27. Mateus 7, 24 ao 27. Diz assim, ó: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Então aqueles que ouvem, né, aprendem e praticam. Aí é a casa na rocha. Pode passar, Pedro. Versículo 25. E desceu a chuva, e correram os rios, e assopraram os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Irmãos, olha só, veio a chuva, os rios,
sopraram os ventos, combateram contra aquela casa. Isso significa o quê? As dificuldades que nós temos, né? As provações que nós temos, né? Tudo as tribulações que nós temos nas nossas vidas. Agora note que a pessoa estava aprendendo a palavra e praticando a palavra, mas mesmo assim veio dificuldades, né, irmãos? Não estamos livres disso. Versículo 26, 26 eu pedi. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato. Quem ouve, irmãos, e não cumpre, é insensato. Olha só, que edificou a sua casa sobre a areia. Certa vez teve no Rio de Janeiro, se eu não me engano, foi no Rio de Janeiro, um prédio que caiu, deu uma maior polêmica aí, ficou famoso nos noticiários, né? Um prédio que caiu por completo, irmão, um prédio desabou. E muitos ali estavam investigando se os construtores não estavam utilizando a areia da praia, que a areia da praia não serve, né? A areia da praia corrói os ferros, irmãos, tem muito sal. A areia da praia corrói o ferro, corrói a estrutura e desaba mesmo. Então eles estavam até investigando se não foi ali utilizada a areia da praia. Aí eu não lembro, né, se foi utilizado, se não foi, não lembro não. Mas estava investigando isso aí. Então é aquilo, construir sobre a areia. Pode passar, Pedro, versículo 27. Versículo 27. Desceu a chuva, e correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Então note, irmãos, que as tribulações, elas vêm para todos, né? As tribulações, elas vêm para todos. Vêm para aqueles que praticam, e para aqueles que não praticam também. O que vai definir se a nossa casa vai ficar de pé ou não? O que vai definir, irmãos, é se a gente pratica a palavra de Deus. Tribulação vai vir de qualquer jeito. Mas se a gente pratica a palavra de Deus, irmãos, nós vamos conseguir suportar, porque a nossa casa está edificada na rocha. Essa é a diferença. Vamos lá, continuando. Subtópico 3. A metodologia de Paulo para o discipulado. O primeiro passo para o discipulado de Paulo era pregar o evangelho e, pelo poder do Espírito Santo, convencer as pessoas acerca de Cristo. Então, a partir dos primeiros convertidos, ele plantava uma igreja na cidade. Olha, irmãos, isso é importante, ó. O apóstolo Paulo, o papel dele e o papel de todos nós era convencer as pessoas acerca de Cristo. Não é convencer as pessoas do pecado. Nós não temos esse papel, né, de convencer ninguém do pecado. O papel de convencer do pecado, da justiça e do juízo, esse papel, irmãos, é do Espírito Santo de Deus. Nós apenas, né, todos nós aprendemos e ensinamos, nós pregamos a palavra. Mas o papel de convencer do pecado, da justiça e do juízo é do Espírito Santo de Deus. O nosso papel é convencer as pessoas de Jesus, da existência de Jesus, da morte, da ressurreição de Jesus. Este é o nosso papel. Porque muitas vezes nós gastamos muito tempo e muita energia querendo mudar as pessoas. E muitas vezes negligenciamos o tempo, né, que nós temos para nos mudar a nós mesmos. Porque, irmãos, nós vemos muito nessa época de fim de ano, muitos, aquele slogan, né, projetando 2022. Agora nós vamos ver muito isso. Projetando 2022. E não é errado projetar, é bíblico projetar também, planejar é bíblico também. Agora eu entendo, irmãos, que o maior projeto que nós podemos ter nas nossas vidas não é um projeto externo, não é um projeto exterior. O maior projeto que nós podemos ter nas nossas vidas é um projeto interior. Irmãos, se nós nos dedicarmos a esse projeto de mudança interior, irmãos, tudo ao nosso redor vai mudar também. Então esse é o maior projeto. Vamos lá. Ao plantá-la, o apóstolo ficava ali o tempo suficiente para afirmar os passos dos novos convertidos. Como seu ministério envolvia itinerância, ele não ficava muito tempo no mesmo lugar e logo deixava ou enviava alguém experimentado na fé para dar continuidade ao discipulado dos novos convertidos. Em seu ministério vemos discípulos especiais que ajudaram muito o trabalho de Paulo: Timóteo, Tito, Silas, Lídia, Áquila e Priscila e outros mais. Além de fortalecer a fé dos novos convertidos, o apóstolo mantinha uma relação de comunhão e amizade com eles e seus cooperadores. Uma lição importante aqui é destacar que a obra do discipulado envolve pessoas que sejam crentes de verdade, idôneas, que amem ao Senhor e sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Então aqui está falando, irmãos, crentes de verdade. Se aqui na lição está falando que existem crentes de verdade, é porque existem crentes de mentira também, né? O contrário também é verdadeiro. E o que caracteriza um crente de verdade? O que caracteriza um crente de verdade é que é uma pessoa idônea,
É uma pessoa que ama ao Senhor. Um dos significados de idôneo, sabe o que é? Aquele que serve perfeitamente para um propósito. Idôneo é isso. Aquele que serve perfeitamente para um propósito. Então, o crente de verdade, ele é idôneo, ele ama ao Senhor e a sua igreja. Irmão, é interessante, a gente não consegue entender, né? Como eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amar a igreja? Como é que eu posso dizer que eu amo a Deus se eu não amo estar nos cultos? Como é que é isso? Porque o crente, ele ama a Deus e ama a igreja. Nós temos uma dificuldade muito grande de entender isso, irmãos. Crente que não gosta de culto. É uma dificuldade grande. Porque é claro, tem vezes que nós também estamos, né? Só a misericórdia de Deus. Às vezes nós passamos por dificuldade, por desânimo. Às vezes nós passamos por momentos de desânimos também. Agora, eu não teve culto domingo, eu já senti muita falta. Achei muito estranho ficar domingo dentro de casa. Achei estranho e falei, meu Deus. Aí eu falei com minha esposa hoje. Falei, Nilma, é muito perigoso esse negócio de não frequentar os cultos. Porque a gente não frequenta o primeiro culto, quando chega no segundo já está desanimado. No terceiro já não quer vir mais. No quarto aí pronto, aí prostra de vez. Irmãos, tem pessoas que se afastaram da igreja e até hoje não conseguiram voltar. A fraqueza dominou, a carne dominou. A Bíblia fala que existe uma luta do espírito contra a carne. E vai vencer aquele que a gente alimenta mais. Quando nós estamos aqui em comunhão, irmãos, são momentos que nós estamos alimentando nosso espírito também. Não é só aqui dentro, né? Mas aqui dentro também é um papel importantíssimo. A gente vencer as barreiras, vencer as dificuldades. Que... Verdade. O que o salmista falou, né? Mais vale um dia nos seus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Verdade, é a morte espiritual. Então, irmãos, tem isso também, né? O salmista também disse, ó, alegrei-me quando me disseram, vamos para a casa do Senhor. Ou seja, eu me alegrei. É como se ele falasse assim, eu não vejo a hora, não vejo o dia de chegar ao culto, né? Oba, hoje tem culto, né? Agora, se a gente cair naquela, não, hoje tem culto, vou ter que ir, não. Irmãos, aí nós temos que buscar, irmão. Temos que buscar, porque, é claro, né? Como eu falei, tem uns momentos sim de fraqueza, mas tem que ser momentos, não pode ser uma vida toda, não é verdade? Então nós temos que buscar essa força no Senhor, irmãos. Como eu pedi na aula, foi na aula passada que eu pedi para os irmãos lerem Ageu capítulo 1, né? Ageu, irmãos, está tendo ali um desabafo de Deus. Deus está desabafando, falando, vocês pensam mais na casa de vocês, vocês estão mais preocupados com a casa de vocês. Simplificando, Deus estava falando, sabe o quê? Falando, vocês passam mais tempo na casa de vocês do que na minha casa. Deus falando, irmãos. Deus desabafando com aquele povo ali. Vocês passam mais tempo na casa de vocês do que na minha. Aí às vezes a pessoa pode falar, mas a igreja não é a casa do Senhor, não. Irmãos, Jesus também falou, né, sobre o templo. Aí Jesus falou, a casa do meu pai será chamada casa de oração. O próprio Senhor Jesus chamou a igreja de casa, sim, de Deus. A casa de oração. A casa de Deus também simboliza o quê? A família de Deus, né? A presença de Deus. Mas também a igreja é a casa de Deus, a casa chamada casa de oração. E Jesus falou, a casa de meu pai é a casa de oração. Então nós temos, né, irmãos, que agradecer a Deus por essa oportunidade. Outra coisa, né? Ageu capítulo 1. Ageu é bem pequenininho, se os irmãos quiserem ler tudo, é bom ler tudo logo. É desabafando. Então, lê os 2 capítulos, entendeu? Que os irmãos vão ler direitinho. Deus está desabafando, irmãos. As pessoas passavam mais tempo na casa, se preocupavam mais da casa deles, né? Construía ali casarões, mas o templo, irmãos, estava ali o templo para ser reconstruído e as pessoas abandonando o templo, né? Então é uma coisa triste, né? É igual eu costumo entender, a mesma dedicação que nós temos na nossa casa, nós podemos ter também na casa do Senhor, de arrumar, de deixar bonitinho. A igreja pequena é mais limitada, os recursos são mais limitados, mas não impede da gente deixar tudo, né, bonitinho nos trinques para o Senhor, não. Eu agradeço muito a Deus quando eu estou aqui trabalhando para o Senhor, que é um momento também que eu fico meditando, conversando com o Senhor, e eu sinto Deus falando muito comigo. Deus me dá pregação, Deus me dá ensino, Deus fala muito comigo, irmãos. O irmão Jesus até me ofereceu, né, irmão, para trabalhar comigo. Aí eu falei, irmão Jesus, no banheiro é pequenininho, não cabe 2 pessoas. É pequeno, né? Não cabe 2 pessoas. Mas ofereceu ajuda, aí eu pensei, mas quando eu estava ali dentro,
Foi um momento que eu tirei assim no meu particular com Deus também, fiquei aqui um tempo assim, e Deus deu tanta... E a gente ora também, a gente até se emociona, chora. É algo muito bom, irmãos. Quer sentir a presença de Deus? Vem limpar a igreja sozinho qualquer hora para você ver também. Para limpar a igreja também, a gente sente a presença do Espírito Santo. Então aqui, ó, fala de crentes de verdade, de pessoas idôneas, que amam ao Senhor e amam a sua igreja, ao ponto de se doar inteiramente, não é pela metade, né, irmãos? Se doar inteiramente em favor de um novo convertido. Tem amor pelas almas. Irmãos, quem ama, doa. Existe essa história de que eu amo e não dou, não faço nada por ninguém? Então eu não amo, né? Eu amo a mim mesmo. Quem ama, doa. O maior exemplo quem deu foi Deus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Se Deus só amasse, mas não ajudasse o ser humano, não fizesse nada. Não, Deus, ele deu o maior exemplo. Ele amou tanto que ele deu o seu Filho. Então quem ama, doa. O termômetro da verdadeira espiritualidade é o tanto que nós amamos, não é o tanto que nós temos dons espirituais, né? É o tanto que nós estamos capacitados pelo Espírito Santo, que não vem de nós, para amar. Então, para a gente descobrir quão próximo nós estamos de Deus, é o quanto nós amamos. E para a gente descobrir o quão distante nós estamos de Deus, é quando nós não estamos amando, né? Significa que nós estamos mais longe de Deus, nós menos amamos. Porque a palavra de Deus, ela nos ensina que esse é um papel do Espírito Santo, derramar amor sobre as nossas vidas, porque Deus é amor. Deus, ele não contém amor, ele é amor. A essência dele é amor. Aí a Bíblia fala lá em Romanos capítulo 5, né? Que a esperança não nos confunde, porque o amor foi derramado em nós pelo Espírito Santo que nos foi dado. Então vem do Espírito Santo o verdadeiro amor. Aí tem uma música que eu gosto muito, depois os irmãos pesquisem também, Ludmila Feber. Tem uma música que fala assim: o verdadeiro amor lança fora todo medo. E o verdadeiro amor vem do alto, vem de verdade. Então, irmãos, a importância de nós cuidarmos do novo convertido é porque é igual a criança. A criança é como uma esponja. A criança absorve tudo que a gente fala, que a gente ensina, não é verdade? A criança está ali, não fala nada, mas tudo que a gente está falando ali, ensinando, a criança está absorvendo, é igual uma esponja. E às vezes a gente até se surpreende. Porque às vezes quando você vê que não, a criança está fazendo aquilo que você fazia, está falando aquilo que você falou. Fala, como é que esse menino aprendeu isso? Aprendeu com algum adulto, né? Então pode aprender coisas boas, mas às vezes aprende coisas ruins também. Quem já não viu uma criancinha pequenininha xingando? Aí xinga, aí às vezes os adultos acham bonito, né? Que bonitinho, tá xingando. É coisa do Satanás ou não é, irmãos? Que bonitinho, né, irmão? Então com quem que ela aprendeu? Aprendeu com um adulto, ela não aprendeu sozinho. Então é igual uma esponja. O novo convertido também é assim. O novo convertido, ele vai absorver tudo, irmãos. E isso é um perigo também, sabia? Porque do mesmo lado que é bom, porque ele vai aprender as coisas boas, vai absorver as coisas boas, mas o novo convertido, ele absorve as coisas ruins também, os maus exemplos dentro da igreja. É por isso que a Bíblia fala: ai daquele que fizer cair um dos meus pequeninos. Se a gente for escândalo, se a gente escandalizar, se a gente for um mau exemplo, os pequeninos na fé, que são os novos convertidos, não podem se desviar. Desviou porque quis. Não, mas tem a responsabilidade também daquele que tem o papel de dar o exemplo. Senão Jesus não tinha escrito isso, Jesus não tinha deixado isso escrito. Falou: ai daquele que fizer cair um dos meus pequeninos. Seria melhor amarrar uma corda com uma pedra no pescoço e se lançar no mar. O Jesus estava falando o seguinte: é melhor se matar do que fizer cair um dos meus pequeninos. É forte, né, irmãos? Então nós temos uma responsabilidade também de dar o exemplo, de dar um bom testemunho para os novos convertidos também. Eu quando novo convertido, irmãos, eu confesso que eu já vi coisas assim também, que eu fiquei entristecido, que eu fiquei com tanta raiva que eu não queria ir para a igreja. Eu fiquei, irmãos, no começo assim, né? Fiquei com aquilo assim, mas graças a Deus, que ali estudando, lendo a Bíblia, orando, eu rapidamente falei: que nada, vou para a igreja assim. Aí eu vi uma pregação que até falava: foi fulano que morreu por Jesus? Foi ciclano que morreu por você? Não, foi fulano que morreu na cruz por você? Foi ciclano que morreu na cruz por você? Eu falei: não foi o homem que morreu na cruz, foi Jesus que morreu, então tem que ir atrás dele. Aí Jesus uma vez levantou um profeta para falar para mim assim, ó, falou: Deus está falando, não olhe nem para a direita e nem para a esquerda. Não é para você olhar nem para a direita e nem para a esquerda. Irmãos, até hoje eu me lembro disso, né? Porque, claro, muitas vidas recebem isso aí também, mas tem hora que a gente recebe assim, que a gente sabe que veio diretamente do Senhor. Aí eu me lembro disso, que não era para me olhar nem para a direita e nem para a esquerda. E várias vezes nós olhamos, irmão, sim, às vezes nós olhamos para a direita e para a esquerda. Quando nós olhamos, aí nós vemos que nós começamos a desandar ali e falamos: não, peraí, eu tenho que voltar a olhar para frente, tenho que olhar para Cristo, né? É igual Pedro, enquanto estava mantendo os olhos em Jesus, fixos em Jesus, ele estava andando sobre as águas. Quando ele olhou para o vento e para a tempestade, ele começou a afundar. Então se a gente olhar para os lados, a gente afunda, por isso nós temos que olhar para Jesus.
É verdade, ele afundou instantaneamente, né? É verdade. Afundou instantaneamente. Aí, graças a Deus que Jesus estava perto e Jesus falou, homem de pequena fé. Jesus pegou na mão de Pedro, né? E Jesus, ele está sempre aí. Quando a gente começar a afundar, pegar na nossa mão. E aí nós temos... Aí tem aquela música que fala, segura na mão de Deus e vai, né? Temos que segurar. Porque tem pessoas que desistem, não é verdade, irmãos? Tem pessoas que caem também, desanimam e desistem de Jesus, desistem da igreja. Irmãos, a igreja é um tratamento. Aqui nós estamos sendo tratados. Se eu desistir da igreja, eu estou desistindo do tratamento. Mas a pessoa fala, não quero ir na igreja, não, porque a igreja tem muita coisa. Ué, e como é que eu vou ser tratado então se eu não conseguir superar isso? Eu vou fugir? Vou fugir dos problemas? Vou fugir das tribulações? Vou fugir das pessoas, dos relacionamentos difíceis? Vou fazer igual Adão e Eva, foi se esconder? Só que a missão deles não era se esconder, ficar sozinhos, escondidos. A missão deles era se multiplicar, ter comunhão, relacionamento. Nossa missão não é se esconder. Provérbios 18 fala, aquele que se isola busca os seus próprios interesses, busca interesses egoístas e se levanta contra a verdadeira sabedoria. Tem muitas pessoas, irmãos, que são decepcionadas, né, machucadas na igreja, e todos passamos por isso, uma hora ou outra, mas aí a pessoa não sai, não vai mais, desiste. Então a pessoa, irmãos, está fugindo daquilo que ia tratar ela, está fugindo do tratamento. É igual no médico. Se nós estivermos no médico, numa mesa de cirurgia, irmãos, nem sempre vai ser aquela cirurgia tranquila, às vezes vai ser uma coisa dolorosa, não é verdade? Às vezes é umas coisas dolorosas. Dentista mesmo, Deus me livre de dentista. Dentista para mim é uma tortura, mas depois cura, não é verdade? Agora se eu fugisse do dentista no meio do tratamento, não, vou fugir, não ia ser curado nunca, não é verdade? Pode falar, irmão. Ele gritou. Falou, mestre, né? E interessante, né, irmãos? Quando a gente grita, é porque a gente pensa que quando a gente grita quando a gente pensa que alguém está longe, não é isso? Quando alguém está longe, a gente grita. Porque se eu quiser chamar a minha esposa aqui, ela está perto de mim. Eu falo, Nilma, ela está perto, né? Agora se ela estiver longe, eu vou gritar, Nilma. É igual quando a criança está desesperada, mãe, dá aquele grito, mãe, porque pensa que está longe. Só que Jesus estava tão pertinho que a mão de Jesus alcançou Pedro. Tão perto Jesus estava. Irmãos, Jesus está sempre por perto para nos socorrer, irmãos. E às vezes nós pensamos que ele está longe, não é verdade? Vamos lá. Vou ler aqui uma coisa importante da minha revista aqui, não tem nada dos irmãos. Então os irmãos prestem atenção aí. Diz assim, ó, segundo a Bíblia, vemos claramente que a relação entre Jesus e os discípulos, bem como dos apóstolos com os discípulos, era de mestre e discípulo. O mestre aplica o que ensina na própria vida, ou seja, ele ensina pelo exemplo. Já o discípulo deseja imitar o que aprendeu, aplicando o ensino na vida concreta. Não esqueça de que o objetivo da escola dominical é gerar imitadores de Cristo. O objetivo da escola dominical, o objetivo do estudo bíblico é gerar imitadores de Cristo. Mas é claro, como eu disse, não é limitado só em quatro paredes. Na nossa casa também nós estamos ali gerando imitadores de Cristo também nos nossos filhos. Mas é como eu disse, o mestre tem que colocar em prática aquilo que ele ensina, e os que estão aprendendo também tem que colocar em prática também os que estão aprendendo, o que está aprendendo. Vamos lá, tópico 2, aqui nós vamos mais rápido um pouco. Tópico 2, o discipulado e a missão integral de pregar e ensinar. A pregação, subtópico 1, a pregação, ponto de partida. Pregar o evangelho é o meio que o Espírito Santo leva as pessoas à salvação. É preciso pregá-lo com sinceridade, com seriedade, intensidade e ousadia. A Igreja de Cristo se expandiu assim. Ela tinha como ponto de partida a tarefa que Jesus deixou aos seus discípulos, como vimos anteriormente. Nada pode substituir a dimensão proclamatória da Igreja. Para isso, ela foi revestida do poder do Espírito Santo para cumprir a missão. Quando os discípulos foram cheios do Espírito Santo, no cenáculo em Jerusalém, a igreja se espalhou por todo o mundo. Assim, os discípulos de Cristo plantaram igrejas nas casas, nas aldeias, nas cidades. E a igreja se multiplicava dia após dia. Então é assim que a igreja se multiplica, irmãos. Nas casas, né, nos becos, nas vielas. E aqui fala que nós temos que pregar o evangelho com seriedade, com intensidade e ousadia. Então é por isso que nós precisamos do poder do Espírito Santo para pregar de uma forma intensa, de uma forma séria, de uma forma ousada. É necessário o poder do Espírito Santo para nos capacitar. Subtópico 2. O ensino. Fazer discípulos.
O discipulado começa quando pessoas aceitam a Jesus como Salvador de suas vidas. Logo, a conversão a Cristo é a semente da igreja. Quando cuidada pelos discipuladores, essa semente germina e dá frutos. Então, irmãos, como eu falei, não é importante apenas ganhar, mas é importante também cuidar. Como nós falamos, plantar a igreja, o sentido é esse mesmo. Quando você planta algo ali, depois você tem que cuidar. Tem que regar, tem que arar a terra muitas vezes, né? Tem que ali botar um adubozinho, tem que estar cuidando, para que possa germinar e dar frutos. Não é só lançar semente lá e deixar para lá, não. É lançar semente e estar também cuidando. O apóstolo Paulo, ele plantava as igrejas, e como o ministério dele era itinerante, ele tinha que viajar muito, ele viajava, mas depois ele voltava, para ver como estavam as igrejas, como estavam as pessoas. No nosso chamado, acontece uma coisa parecida, porque, por exemplo, meu chamado não é de andar nos 4 mundos, né, viajando de avião para lá e para cá, sendo missionário, mas pessoas que eu já discipulei, pessoas que nós já pregamos, pessoas que já esteve com a gente, às vezes não estão mais com a gente, mas volta e meia a gente está entrando em contato, a gente está perguntando, ainda mais nós estamos falando dos novos convertidos, que começaram com a gente, porque o cristão, irmãos, que já tem muito tempo na caminhada, o cristão ali, ele já teve tempo suficiente para aprender. Lá em Hebreus capítulo 5, versículo acho que é 12, se eu não me engano, é capítulo 5, lá em Hebreus vai falar assim, ó, vocês já deviam ser mestres pelo tempo que vocês têm de igreja, mas eu preciso dar leitinho para vocês ainda. Ou seja, já era para estar comendo feijoada, mas ainda tem que dar leitinho. Ou seja, o apóstolo estava querendo falar o seguinte, né? Lá em Hebreus, o escritor aos Hebreus estava querendo dizer o seguinte: vocês já deveriam estar ensinando com o tempo que vocês têm de igreja, de crente, já era para estar ensinando. Então, o crente que já tem muito tempo, ele tem todas as ferramentas para já estabilizar na fé. Agora, o novo convertido, mesmo quando sai da igreja, às vezes, volta e meia a gente está entrando em contato, volta e meia a gente pergunta como está, a gente manda alguma coisa. Agora, a pessoa também tem que querer, porque tem pessoas que não querem de jeito nenhum. Aí não tem como, aí às vezes vai ser igual a situação que nós já falamos aqui do filho pródigo, né? Aí vai ter que ter as experiências na vida para escolher o caminho certo. E Deus, ele sabe como trabalhar na vida de cada um. Então vamos lá. Onde eu parei? No 3? Eu já li tudo, o subtópico 2? Assim. Germinar e dar frutos. Isso. Não foi assim que aconteceu no dia de Pentecostes? Pedro se levantou dentre as 120 pessoas cheias do Espírito Santo e começou a pregar com autoridade sobre quem era Jesus. Resultado, quase 3.000 pessoas, já pensou, irmãos? Quase 3.000 pessoas se converteram. E agora, o que fazer? Era só pregar, era só ganhar? Aí aqui diz, ó, ensinar, ensinar e ensinar. Olha, irmãos, nossa tarefa, ensinar, ensinar e ensinar. Os apóstolos entenderam que deviam discipular esses recém-convertidos com a doutrina que receberam de Cristo. Ao longo do seu ministério, o apóstolo observou rigorosamente esse princípio e o aplicava nas vidas das pessoas que ele alcançava. Subtópico 3, pregação e ensino. A igreja local é um lugar, olha a importância da igreja local, irmãos, vamos ver agora. Ó. A igreja local é um lugar onde a palavra de Deus deve ser proclamada com autoridade, em que pessoas sejam atraídas pelo Espírito Santo a Cristo. Mas a igreja também é um local de formação por meio do ensino da Bíblia. A igreja também é um local de formação. Nós estamos sendo formados espiritualmente. A igreja local é uma bênção, irmãos. Já observou que a igreja local é composta de ex-alcoólatra, ex-drogado, ex-mentiroso, ex-adúltero, ex-ladrão. A igreja é composta de ex. São pessoas que aprenderam o caminho certo e abandonaram as velhas práticas. E é melhor uma igreja aberta, né, que prega a palavra de Deus, do que esses bares aí, né, irmão? Só ensinando coisa ruim. A estratégia de Satanás, tem um bar ali em cima que bota até brinquedo na frente do boteco. Bota ali pula-pula, para as crianças ficarem ali enquanto os pais, ó, irmãos, na cachaça. Fala, isso é uma estratégia do Satanás, é para as crianças já ir acostumando com isso aí, ó. Não é verdade, irmãos? Então nós temos que agradecer a Deus. E eu não costumo dizer assim, não, procure uma igreja mais próxima da sua casa. Não, eu falo assim, procure uma igreja mais próxima da sua Bíblia, ainda que seja longe da sua casa. A igreja tem que ser mais próxima da sua Bíblia, irmãos. Igreja perfeita não existe. Agora, igreja para pregar heresia?
Nós temos que manter a distância. Lá em Apocalipse, a Bíblia fala da Babilônia, né, da grande Babilônia, que representa também o falso ensino, as falsas igrejas. Aí Jesus fala, sai dela, povo meu, a grande Babilônia, senão vai ser todo mundo tragado também. Então vamos lá. Por isso que as reuniões de escola dominical e os cultos de ensino da palavra são instrumentos importantes para forjar o caráter cristão e formar pessoas, crianças, adolescentes, jovens e adultos que imitem a Cristo em suas vidas. Essa é uma das nobres missões da Igreja de Cristo. Olha, irmãos, escola dominical e estudo bíblico, a importância para formar isso que nós falamos, né? O caráter em crianças, jovens, adultos, o caráter de Cristo em todos nós. Vamos orar, né, irmãos, para que ano que vem o estudo bíblico possa crescer cada vez mais, para que as pessoas verdadeiramente venham entender a importância disso aqui, irmãos. Eu entendo, quem não entende a importância do estudo bíblico está desapercebido, sinceramente. Porque se não tivesse na igreja, tudo bem, mas tem, irmãos. Então a pessoa fica desapercebida, desperdiçando a oportunidade que tem, né? Eu não sou dos mais capacitados que tem, mas se Deus me levantou é porque Deus ele tem um propósito na minha vida e através da minha vida. Desde o tempo lá da rádio, o pastor Everaldo, desde que eu comecei na rádio, o pastor Everaldo falou, William, você tem chamado para ensinar. Ele falou desde o começo, ele identificou isso, né? Porque os homens de Deus, eles têm as visões assim, né? Quem está na liderança na frente da igreja. Ele falou, você tem um chamado para ensinar. E depois que ele falou isso, o interessante é que pessoas me ligavam na rádio ou me mandavam mensagem no WhatsApp e falavam assim, pastor, eu gosto de ouvir a palavra que o senhor prega porque o senhor fala de uma maneira que nós entendemos. O senhor fala de uma maneira que a gente consegue entender. Aí eu identifiquei, opa, então é esse chamado, né, que Deus tem na minha vida. E aí eu comecei cada vez mais a orar a Deus, pedir uma direção, e até que o pastor Everaldo me deu uma chance e nós estamos aí até hoje. Há quase 4 anos. E se Deus quiser, nós vamos procurar cada vez mais, né, melhorar, trazer coisas diferentes também, pedir inspiração para o Espírito Santo do Senhor. Vamos lá. Eu vou ler aqui, irmãos. Eu vou ler aqui algo também, a importância da igreja, né, falando aqui, eu vou ler na minha revista também algo aqui importante. Ó. O ministério da igreja inclui equipar um grupo de pessoas que vivem em mútua comunhão, capacitando-as a crescer até formarem uma entidade amorosa, equilibrada e madura. Ó, 3 coisas que nós precisamos, ó. Amor, equilíbrio e maturidade, para nós crescermos espiritualmente. Paulo diz claramente, em Efésios 4:11, que eu já citei aqui, que a equipagem dos santos para o serviço compassivo em nome de Cristo deve acontecer numa comunidade. O crescimento espiritual e o contexto em que ele ocorre de modo mais eficaz não surgem por mera coincidência. O amadurecer do crente não poderá acontecer fora da comunidade da fé. Não tem como amadurecer fora da comunidade da fé, irmãos. Não existe esse negócio. Deus ele conhece meu coração, eu sirvo a Deus em casa mesmo, Deus ele me conhece, eu sirvo a Deus sozinho. Não tem como, irmãos. Meu irmão sempre fala, a salvação é individual, mas a caminhada é coletiva. Quando Deus chamou o povo lá da escravidão do Egito, Deus chamou só Moisés para a liberdade? Não, né? Deus levantou Moisés como libertador. Deus chamou foi um povo. Quando Deus chamou Adão e Eva, mas ele falou, vocês vão se multiplicar e vão encher a terra. Deus já chamou ali um povo. Quando Deus chamou a igreja no Novo Testamento, Deus não chamou só o apóstolo Paulo, só Pedro. Deus chamou um povo, a igreja de Cristo. Então a caminhada, ela é coletiva, é a comunidade da fé. O discipulado não possui nenhum outro contexto que não seja a igreja de Jesus Cristo, porque não se pode seguir fielmente a Jesus a parte de uma participação cada vez mais madura com outros crentes na vida e no ministério de Cristo. Ó. Porque não se pode seguir fielmente a Jesus a parte de uma participação cada vez mais madura com outros crentes na vida e no ministério de Cristo. Ou seja, não tem como, né, seguir a Jesus sem participar juntamente com outros crentes. Hoje eu estava até lendo ali, nas redes sociais, eu estava lendo ali uma coisa interessante. Estava tendo uma discussão, que tem uma página que eu me inscrevi, que eu comecei a seguir, é uma página da Escola Bíblica Dominical. Tem vários temas ali, né, pra gente discutir, pra gente aprender uns com os outros. Aí tinha um tema assim, ó, Jesus, porque muitos falam, Jesus é o meu pastor. Aí eles botaram essa discussão. Se Jesus é o nosso único pastor, por que lá em Hebreus capítulo 13 vai dizer assim, obedecei aos vossos pastores?
para que eles façam a obra com alegria, não gemendo, né? Tem lá em Hebreus. Ele fala, obedecer aos vossos pastores. Não estava ali falando de Jesus, estava falando dos pastores. E essa carta é uma carta do Novo Testamento, porque podia falar, isso era no Antigo Testamento. Não, no Antigo Testamento os pastores eram pastores de ovelhas mesmo, só simbolizava os pastores que iam cuidar de pessoas. Então, irmãos, Hebreus fala isso, obedecer a vossos pastores. Então, que história é essa? Jesus é o meu único pastor. Não, Jesus é o nosso pastor supremo. Ele é o nosso pastor supremo. Mas, Efésios 4:11, ele deu pastores à igreja. Ele mesmo deu pastores à igreja. Se não fosse preciso dar pastores à igreja, para que Jesus ia dar, irmãos? Então, isso é uma desculpa, é uma justificativa do movimento das pessoas que não querem frequentar a igreja. Eu não preciso de igreja, eu não preciso de pastor, eu não preciso de liderança, meu negócio é só com Deus. Isso é mentira, irmãos. Nosso negócio é com Deus e com os homens. Deus levanta, assim como Deus levanta pessoas para disciplinar, né, as autoridades, a justiça, a polícia, assim como Deus levanta pessoas para corrigir, para disciplinar, Deus levanta pessoas também para abençoar. E a Bíblia fala, crê nos meus profetas e vocês prosperarão, vocês serão abençoados. O que mais faz crente perder a bênção é crente rebelde, que se rebela contra a liderança, né, irmãos? E não quer saber de igreja, não quer saber de liderança, se tornam rebeldes. Deus não abençoa pessoas rebeldes. Nunca vi na Bíblia. Se os irmãos me mostrarem Deus abençoando alguém rebelde na Bíblia, os irmãos me falem, porque eu nunca vi na Bíblia Deus abençoando a rebeldia, até porque Deus fala que rebeldia é como pecado de feitiçaria, e os feiticeiros não herdarão o reino dos céus, irmãos. Então, a igreja é necessária sim. Todos os ensinos da Bíblia que os irmãos veem, né, ensino que nós trazemos aqui, contradiz com esses ensinos aí que não precisa de igreja. Não, hoje em dia o templo somos nós, não precisa de igreja. Não, irmãos, de capa a capa a igreja ensina a importância assim da comunhão, da igreja também. Alguma questão, algum levantamento? Não, né? Vamos lá, tópico 3 para nós encerrarmos. O discipulado com pessoas de outras culturas. Subtópico 1. A pregação para os seus irmãos. No livro de Atos, percebemos que a pregação dos apóstolos era primeiramente direcionada aos judeus. Eles pregavam no templo, nas sinagogas, e os judeus recebiam a palavra. Outros, porém, a rejeitavam. Sempre é assim, né, irmãos? Tem aqueles que recebem e aqueles que rejeitam. Tinha uns que recebiam a palavra e outros rejeitavam. Os apóstolos desejavam que seus irmãos recebessem a palavra da verdade. Entretanto, o desafio diante da lei de Moisés, com o fenômeno da conversão entre os gentios, se revelaria complexo, conforme nos mostra a questão cultural entre judeus, hebreus e helênicos. O derramamento do Espírito na casa de Cornélio e o concílio de Jerusalém, O evangelho entre os gentios trouxe um grande desafio para a igreja que crescia. Eu vou ler logo o subtópico 2 e nós vamos fazer aqui umas últimas considerações. Subtópico 2, a expansão para os gentios. A igreja não poderia fugir dos gentios, pois alcançá-los era a promessa de Cristo, registrada em Atos 1, versículo 8. Os apóstolos seriam testemunhas de Cristo, não só em Jerusalém, mas passariam por Judéia e Samaria para chegar aos confins da terra. Por isso, nosso Senhor levantou um homem tenaz e valente, separado para ser apóstolo dos gentios. O apóstolo Paulo discipulou pessoas oriundas de diversas culturas e costumes religiosos. Então aqui, né, só para resumir aqui, é a revelação da palavra, irmãos, que Deus, o plano original, o plano de Deus, verdadeiramente, a revelação completa de Deus, era alcançar todos os povos, de todas as línguas, tribos e nações. Os judeus não tinham essa revelação ainda, eles achavam que era só para eles. Tem 3 povos, irmãos, que nós temos que estudar na Bíblia: o povo judeu, o povo gentil e a igreja. Os judeus, a Bíblia mostra ali no Antigo Testamento, né, tradições judaicas, o povo judeu, o povo hebreu, são os judeus. Tem os gentios são aqueles que não são judeus, e a igreja. O que é a igreja? A igreja são todos os povos reunidos ali, judeus, gentios, todos os povos reunidos, porque essa parede de separação foi derrubada quando o véu ali foi rasgado. E a salvação hoje em dia é para todos, para a glória e para a honra do Senhor, porque Deus, ele não faz acepção de pessoas. Vamos lá, o discipulado numa cultura diferente. O ministério do apóstolo Paulo nos mostra que o discipulado é o melhor método para ensinar o evangelho às pessoas que vêm de culturas diferentes, religiões diversas e costumes.
na maioria das vezes, incompatíveis com o Evangelho. Com Paulo, aprendemos que à proporção que absorvemos o Evangelho, nossa forma de pensar é alterada para desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Olha a importância do discipulado, irmãos. Nós aprendemos, né, a pensar de forma alterada, ou seja, nós temos uma mudança da nossa mente e nós passamos a desejar as coisas mais nobres e fazer o que glorifica a Deus. Ou seja, a gente troca aquilo que não presta por aquilo que é perfeito nas nossas vidas. E aqui diz: portanto, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então é aquilo que a gente fala, irmãos, a correção faz parte, a admoestação faz parte, a advertência faz parte, né? O despertamento faz parte, mas não é por força, não é nem por violência, é pelo Espírito. Se a pessoa não for convencida pelo Espírito Santo, não se deixar ser convencida pelo Espírito Santo, não sou eu que vou convencer. Verdade. Aí, é verdade, aí vem a dureza do coração, né? Aí lá no Salmos 95 fala: quando ouvirdes hoje a voz do Senhor, não endureçais o vosso coração. A dureza de coração, irmãos, faz o crente perder a salvação, né? Faz o ser humano em geral. A dureza de coração faz o ser humano perder a salvação. É verdade? Então vamos, irmãos, aí só para terminar a conclusão, né? Conclusão. O discipulado leva em conta, já li tudo já, né? Já. Acabou no 3 aqui. Já. Faltou o quê? Portanto, já li, não é por força nem por violência, pelo meu espírito. Terminei. Então, irmãos, conclusão. O discipulado leva em conta a pregação e o ensinamento. Ele nos apresenta um desafio grande para interagir com pessoas oriundas de culturas completamente opostas às nossas. Aqui temos a promessa do Espírito Santo para apresentar o Evangelho com sabedoria e poder. Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. Está vendo que é a nossa importância também? Ele nos usa como instrumento e convence o ser humano do seu real estado. Então olha que nós temos a responsabilidade também. Irmãos, a Bíblia fala que o sangue das pessoas não podem ficar nas nossas mãos, não é verdade? Porque vai lá, não é problema meu, é problema nosso. Problema da igreja. Que Jesus chamou a igreja e falou: ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, ensinando a guardar tudo que vos tenho ordenado. Então, isso é o discipulado. Agora, irmãos, eu falei que eu ia falar aqui rapidinho, né? A diferença do seguidor e do discípulo. Os irmãos sabiam que existe uma diferença do seguidor e do discípulo? Eu vou falar aqui essa diferença, se os irmãos quiserem, depois eu mando para os irmãos também. A diferença entre o seguidor e o discípulo. Existe o seguidor e existe o discípulo. Então aqui, ó. O seguidor... Peraí, deixa eu ver onde começa. Aqui, ó. O seguidor espera pães e peixe. O discípulo é um pescador. O seguidor luta por crescer. O discípulo luta por reproduzir-se. O seguidor se ganha. O discípulo se faz. O seguidor gosta do afago, da adulação. O seguidor gosta do afago. O discípulo gosta do serviço e do sacrifício. Decore isso aí, irmão. Sacrifício, que eu tenho um pequeno testemunho aqui para os irmãos. O seguidor entrega parte dos seus desejos. O discípulo entrega a sua vida. Olha. O seguidor entrega seus desejos. O discípulo entrega a sua vida. Cadê? Onde eu parei? Meu Deus do céu. Não, mas eu tenho que achar aqui. Que eu perdi. Ah, tá. O seguidor espera que lhe apontem a tarefa. Ó. O seguidor espera que lhe aponta a tarefa. Ah, pastor, o senhor não me pediu ajuda? Não espere isso não, irmãos, por favor. Vê a igreja precisando, coloca a mão no arado, né? O seguidor espera que lhe apontem a tarefa. O discípulo é solícito em tomar responsabilidade. Opa, tem algo errado aqui? Pastor, quero te ajudar aqui nessa questão. Pastor, posso pegar tal função? Tal... Né? Vai conversar com o pastor, é claro que não vai fazer sem falar com o pastor, né? E aí todos vão assumir, tomar a sua responsabilidade. O seguidor quase sempre murmura e reclama. O discípulo obedece e nega a si mesmo. O seguidor reclama que o visitem. O discípulo visita. É isso mesmo. O seguidor vale porque soma. O discípulo vale porque multiplica. O seguidor sonha com a igreja ideal.
o discípulo se entrega para fazer a igreja real. O seguidor diz, que bonito. O discípulo diz, eis-me aqui. É aquela questão da obra, né? Não é falar, que obra bonita. Não, tem que ajudar, eis-me aqui, né? O seguidor espera por um avivamento na igreja. O discípulo é parte do avivamento. O seguidor é forte soldado na trincheira de defesa. O discípulo é soldado invasor da trincheira inimiga. Ou seja, o seguidor ele quer ficar ali na defensiva, né? Só se defendendo. O discípulo, irmãos, ele ataca o inimigo. As portas do inferno não prevalecerão, né? Ele ataca o inimigo. Aqui diz, o seguidor é condicionado pelas circunstâncias. O discípulo as aproveita para exercitar sua fé. Ou seja, não perde as oportunidades, não é isso? O seguidor é valioso, o discípulo é indispensável. Então que possamos pedir para Deus, né, irmãos? Nos capacitar, porque essa capacitação não vem de nós, vem de Deus. Nos capacitar para nós sermos muito mais do que seguidores, mas para nós sermos discípulos do Senhor verdadeiramente, irmãos. Só para encerrar, irmãos, um pequeno testemunho aqui. Sábado eu comecei aqui arrumando a igreja e é algo trabalhoso, irmãos. Banheiro pequeno, apertado, é algo trabalhoso, é cansativo, né? E logo no sábado veio uma pedra no meu olho, estava ali quebrando o negócio, veio uma pedra bem no meu olho. Irmãos, começou a doer, começou a arder. Acordei no domingo com o olho doendo muito. E aí eu falei, Deus, eu já comecei, agora eu tenho que terminar, né? Não posso deixar o serviço pela metade. Comecei a ter que terminar. Irmão, foram 3 dias de sacrifício, foi 3 dias cansativos. O irmão Roberto vinha do serviço, ele passava aqui, ele estava vendo. Foi dia cansativo, foi dia de sacrifício. Mas depois eu vou até dar um testemunho de uma bênção que Deus me deu no domingo, Deus deu para a nossa família. Depois eu vou dar esse testemunho com mais detalhes no domingo. Deus, ele recompensa, irmãos. Deus, ele é maravilhoso. Então foram 3 dias assim bastante cansativos. Foi um dia assim de sacrifício. E aqui foi dito que o discípulo, para ser discípulo, nossa vida vai ser acompanhada de sacrifícios também. Há momentos que é necessário se sacrificar, irmãos. Às vezes, eu não posso por causa de... Irmãos, tem momentos que a gente tem que se sacrificar. Fazer algo a mais. Então foram 3 dias de bastante luta. Não foi fácil, com o olho doendo. Tive que comprar um colírio, com remédio forte que só lá, até meu olho melhorar, e foi uma luta. Mas sabe o que acontece, meus irmãos? A palavra de Deus é fiel nas nossas vidas. Porque, apesar de tanto sacrifício, a gente sabe que isso faz parte também do discipulado. Então, nós temos que procurar entender o sacrifício que cada um faz na igreja. Porque quando a gente entende o sacrifício que cada um faz, a gente vai ter também aquele coração solidário, de estar somando forças. Porque 2 tem mais força do que 1, não é verdade? Então, apesar de tanto sacrifício, aí o que acontece? Hoje, quando eu acordei, aí eu vim aqui montar o restinho que faltava no banheiro, montar as coisas. E aí, irmãos, eu fui pra casa, eu falei pra Nilma, eu acordei hoje e falei, Nilma, eu não tô me sentindo bem não, irmão, não tô gripado não, viu? Antes que os irmãos pensem alguma coisa, tô gripado não. Mas eu acordei assim, realmente acordei numa fraqueza, corpo todo dolorido. Parecia que tinha sido atropelado por um caminhão. Aí eu falei pra Nilma, hoje eu não tô legal não, vou lá acabar de montar a igreja e vocês limpam lá pra mim hoje que eu vou descansar. Aí eu voltei pra casa, irmãos, corpo dolorido, tomei até um anti-inflamatório pra ver se parava as dores. E aí eu dormi de manhã até de tarde, irmãos, aquele cansaço, aquela coisa. Graças a Deus me recuperei, já estou me sentindo bem, porque Deus, ele renova as nossas forças. Mas estava cansado, irmãos, estava moído. Mas aí, irmãos, porque quando nós passamos por essas situações, aí a gente pode até desanimar, né? A gente pode entristecer, desanimar, não, Senhor, não aguento mais não quero mais, né? Mas quando a gente olha para a palavra do Senhor, a palavra do Senhor nos anima. Olha o que vai dizer aqui em Daniel, capítulo, coloca aí, Pedro. Daniel, capítulo 12, versículo 3, para terminar, irmãos. Daniel, capítulo 12, versículo 3. Olha só como cada sacrifício vale a pena. Ó. Os que forem sábios, pois, resplandecerão como o fulgor do firmamento. E os que a muitos ensinam a justiça, como as estrelas sempre e eternamente. Numa tradução mais simples, deixa eu pegar aqui na minha Bíblia, que essa tradução é meio difícil, né, de entender. Vou pegar aqui na minha Bíblia aqui, irmãos, Daniel. Os irmãos vão entender melhor. Aí está falando, né, quem ensina. Aí está falando quem se esforça para passar esse ensino para frente. Olha só, Daniel 12, 3. Aqueles que são sábios reluzirão como o fulgor do céu, e aqueles que conduzem muitos à justiça serão como as estrelas para todo ou sempre. Então compara com as estrelas, irmão. Vai brilhar e vai viver eternamente, né? Então aqueles que ensinam, como eu falei, não falando aqui só do pastor, só dos mestres, não.
cada um de nós estamos fazendo discípulos. Então, irmãos, mesmo que às vezes seja um dia difícil, um dia cansativo, às vezes você pensa que nem vai dar conta. Hoje eu pensei, Deus, eu vou dar conta de dar o estudo, mas graças a Deus eu estou aqui, né? Mas tem dia que a gente não dá conta não, irmãos, tem dia que a gente se rende mesmo, né? Ninguém é homem de aço. Mas, irmãos, mesmo que muitas vezes nós passemos por isso, irmãos, vale a pena se sacrificar por Jesus. Então envolve sim sacrifício, irmãos. Então que possamos, né, pensar melhor quando nós pensarmos em por pequenas coisas, deixar de fazer a obra de Deus, irmãos. Vamos nos lembrar disso, que nada é em vão no trabalho do Senhor. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Então este foi o ensino de hoje, para a glória e para a honra do Senhor. Vou pedir aqui para minha esposa estar colhendo os dízimos e as ofertas nessa noite, e nós já vamos estar aqui orando e encerrando esse estudo bíblico.